Pessoal, vamos resolver agora então o exercício 89 do capítulo 4 do livro Química Ciência Central, 13ª edição. Vamos lá. Bom, o exercício então nos diz o seguinte, né? Uma amostra de 0,5895 grama de hidróxido de magnésio impuro é dissolvida em 100 ml de uma solução de HCl 0,205 molar. Para que o excesso de ácido seja neutralizado, é preciso 18,85 ml de hidróxido de sódio 0,102 molar. Calcule a porcentagem em massa de hidróxido de magnésio na amostra, considerando que essa é a única substância que reage com a solução de HCl. Né? Então eu tenho uma substância, uma amostra impura, né, de hidróxido de magnésio, e eu acrescento HCl em quantidade suficiente para consumir todo o hidróxido de magnésio impuro, né? Enfim, consumir todo o hidróxido de magnésio contido naquela amostra impura de hidróxido de magnésio, né? E esse HCl, parte dele sobra, ou seja, o hidróxido de magnésio é o reagente limitante e o HCl é o reagente em excesso. Esse excesso de HCl eu vou titular com uma solução padrão de hidróxido de sódio, né? De concentração 0,102 molar. E eu gastei 19,85 ml dessa solução padrão. Tá? Então, a partir do número, eu posso, a partir dos dados da titulação, calcular quantos mols de HCl sobraram. Tá? Eu sei quantos mols de HCl eu acrescentei ao sistema. Subtraindo um do outro, eu vou saber qual o número de mols de HCl que foi consumido e, consequentemente, qual o número de mols e qual a massa de hidróxido de magnésio que eu tinha na mistura, tá certo? É o que temos aí chamada retrotitulação, enfim, em alguns livros é chamado dessa forma. Né? Eu titulo o excesso, né? Enfim, o que sobrou, né, do HCl aí após a reação com hidróxido de magnésio. Mas enfim, então o hidróxido de sódio, a concentração é 0,102 molar, eu gastei 19,85 ml, ou seja, 19,85 vezes 10 a menos 3 litro. Isso então quer dizer que eu gastei, né, que foram consumidos 2,025 vezes 10 a menos 3 mol de hidróxido de sódio. Né? Bom, o número de mols de hidróxido de sódio que eu adicionei ao sistema foram a concentração da solução, né, de HCl, perdão, o número de mols de HCl que eu acrescentei ao sistema, né, 0,205 é a concentração e eu acrescentei 100 ml, ou seja, 0,1 litro. Então eu acrescentei a solução 0,0205 mol de HCl. Né? E o número de como a hidróxido de sódio, uma base só contém uma hidroxila, né? E HCl é um ácido monoprótico, né? Hidróxido de sódio e HCl reagem na proporção 1 para 1, de forma tal que o número de mols de hidróxido de sódio consumidos é igual ao número de mols de HCl, né? Que sobraram depois da reação do HCl com o hidróxido de magnésio. Né? Então eu tinha 100 ml de uma solução 0,205 molar, o que significa 0,0205 mol de HCl. Sobraram ao final 2,02 vezes 10 a menos 3 mol. Eu sei que sobrou esse número de mol de HCl, porque esse é o número de mols de hidróxido de sódio que foram consumidos, né? Para titular o HCl que sobrou, e eles reagem na proporção 1 para 1 em mol. Então, subtraindo o número de mols de HCl que eu acrescentei ao sistema, 0,0205. Subtraindo desse valor o número de mols de HCl que sobraram após a reação com o hidróxido de magnésio, ou seja, 2,025 vezes 10 a menos 3, eu tenho que 0,0185 mol de HCl foram consumidos. Né? Foram consumidos na reação com o hidróxido de magnésio. Agora, então, eu posso dar sequência e responder aquilo que o problema me pede, ok? Vamos em frente. Bom, nós calculamos ainda há pouco que o número de mols de H+ consumidos, né, na reação com o hidróxido de magnésio era de 0,0185 mol. Né? Mas o que acontece? Bom, a fórmula do hidróxido de magnésio é MgOH2, né? Então, cada mol de hidróxido de magnésio que se dissolva libera em solução 2 mols de íons OH-. Né? Então, se 0,0185 mol de H+ foram consumidos, né, isso significa dizer que eles reagiram com 0,0185 mol de OH-. Né?
Mas então, o número de mols de unidades, né, de hidroximagnésio será 0,0185 sobre 2. Né? Perfeito? De forma tal que o número de mols, né, de hidroximagnésio é igual a 9,25 vezes 10 a menos 3. Né? A massa molar do hidroximagnésio é 58,3 gramas por mol, multiplicando pelo número de mols, 9,25 vezes 10 a menos 3, isso nos dá 0,5393 de grama, né, de hidroximagnésio na nossa amostra impura. Então, dividindo essa massa, que é a massa efetiva, né, de hidróxido de magnésio na amostra pela massa total da amostra, 0,5895, multiplicando por 100, nós temos o percentual em massa de hidróxido de magnésio na amostra impura, que é aquilo que era solicitado. Né? 91,48% é o nosso resultado. Né? O resultado do livro é 91,39%. Se ficarmos com uma casa decimal após a vírgula, 91,4%, e nós calculamos aí 91,5%, enfim, algum pequeno arredondamento aí, né? Feito por nós ou pelo autor, como seja, tá certo? Mas enfim, 91,4%, 91,5%, né? Por cento é o percentual de hidróxido de magnésio naquela amostra impura desse hidróxido, tá certo? Bom, muito obrigado então e até o nosso próximo exercício.